uma só palavra muda o curso do vento pra te fazer triunfar. Sou teu Deus, Caminhe sobre as águas sem me encontrar, pois não existe nada que possa parar os passos de quem tem a fé em mim. Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Esse deserto, essa prova vão ter fim. Eu sou a porta de saída, solução. Olha pra mim antes que o teu limite venha a terminar. O meu socorro, a minha provisão vai chegar. A tua história não acaba aqui. Sou teu Deus, acalma a tempestade e o temporal. Com uma só palavra muda o curso do vento pra te fazer triunfar. Bom dia. Bom dia, flores do dia. Amém. Eu quero que você ouça mais uma vez essa música. Sou poderoso pra te defender. Não há o que eu não possa fazer. Aquele que mantém a fé em mim, ninguém pode calar a tua voz. Sou poderoso Pra te defender. Não há o que eu não possa fazer. Aquele que mantém a fé em mim. Sou teu Deus. Com uma só palavra muda o curso do vento. pra te fazer triunfar. Amém. Gente, essa música que diz, sou teu Deus, né? Deus, ele é o nosso Deus acima de qualquer circunstância. Por uma musiquinha aqui de fundo. Então, assim, quando nós temos as nossas lutas, pra quem que a gente corre? A gente corre pra ele, né? Mas, assim, às vezes a gente tá tão preocupado com a nossa dificuldade que é mesmo a gente acaba questionando Deus. Por que das nossas lutas, né? Então, assim, hoje nós vamos ler o livro de Apocalipse e vamos continuar ali nas cartas para as igrejas, tá? E a gente vai ler a partir do versículo 8. Então, Apocalipse 2, 8. Diz assim: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são. Falam mal de vocês. Eles são de um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo dos que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr vocês na prisão. Alguns de vocês para que sejam provados, que sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer. E como prêmio de vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Então, nós sabemos que, como falei ontem, um dia nós vamos partir daqui, né? Nós vamos sofrer a primeira morte. Mas o que seria essa segunda morte? Segunda morte seria viver longe de Deus, né? Viver longe do paraíso, viver com Satanás. Não é o que nós queremos. Mas, quando ele fala, dá esse aviso à igreja de Esmirna,
serve muito para os nossos tempos atuais, né? Dizendo que eles iriam sofrer uma perseguição. Então, essa igreja da época, ela era... Essa cidade, né? Ela era uma cidade muito conhecida pela sua medicina, pela sua ciência. Então, era algo em que as pessoas tinham muito concreto a cura, né? De coisas, ou até mesmo a ciência ali muito presente. Então, pensa em uma população assim. Hoje nós temos o nosso mundo, a nossa geração muito atualizada. Então, a medicina está muito avançada para a nossa época. Nós temos curas de várias coisas, remédio para várias coisas. E a ciência está aí evoluindo cada dia mais. Então, a fé em um ser espiritual, ela vai sendo deixada de lado. E existia um grupo ali naquela cidade muito fiel a Deus, muito fiel ao cristianismo. E então Jesus, ele dá um aviso. E esses avisos são para quê? Muitas vezes nós recebemos avisos na nossa vida. Não é muito prazeroso, muito feliz você escutar um aviso desse, dizendo que você vai sofrer. Quando a gente está num hospital, vai tomar uma vacina, alguma coisa assim, que fala assim, ó, vai doer, né? Mas a gente já se prepara, a gente já tem que se preparar, mesmo em que doa, a gente vai sentir uma dor, né? Eu vou colocar a minha filha como exemplo, também como é muito psicológico, né? Ela, quando vai tomar a injeção, gente, é um desespero total. Por quê? Porque ela tem muito medo. Não é pelo fato ali da injeção no bracinho dela, né? Mas é pelo fato do medo de sofrer a dor. Então, ela se desespera. Não adianta a gente tentar distrair ela. Ela não se acostuma. Para tirar sangue, ela sabe que vai doer, que vai passar dor, mas o psicológico dela é muito afetado. Então ela tem muito medo. E nós também, quando vem uma notícia assim para nós, né, quando Deus fala que nós vamos sofrer, é muito dolorido, nós temos medo do que vai acontecer. Quando chega para você uma notícia, né, de que alguém está doente, ou até mesmo você, né, você tem um câncer, você tem uma doença, te causa muito medo. E a nossa tendência desse medo é nos reprimir, é nos deixar para baixo, é nos isolar. Às vezes muita gente morre vivendo, estando em vida. Deixa os seus sonhos de lado, deixa de viver a sua vida porque alguma notícia chegou para ela. Eu queria contar um caso para vocês de uma pastora conhecida minha, em que ela teve, né, um aborto. Então ela tinha uma filha, estava grávida, era muito esperado esse bebê. E ela, né, teve um aborto espontâneo. E esse aborto fez com que ela sofresse muito, né? Então, assim, ela acabou sofrendo, ela colocou as suas angústias ali. E, infelizmente, né, ela acabou se esmorecendo na fé. Mas, assim, um dia foi profetizado para ela, em que o nome da filha dela seria levado para as nações. E ela ficou pensando, mas por que eu tô passando tudo isso? Por que eu tô vivendo tudo isso? E hoje ela vai de igreja em igreja, ministra, e ela pode contar o testemunho dela. E ela curou também ela, né? Conseguiu ser curada desse luto, mas também outras pessoas através dela, do testemunho dela, foram curados, porque
houve depois um porquê de tudo isso. Deus, ele não quer que a gente sofra, mas infelizmente esse mundo, ele é caído. E Jesus, ele entende nosso sofrimento, porque ele veio também aqui para a Terra. Ele também sofreu as nossas dores. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Então, quando nós estamos passando por um deserto, é tão difícil, né? A gente passar por um deserto, por a gente ter que sofrer algo. Mas nós, às vezes, fazemos a pergunta errada para Deus. Nós perguntamos por que nós estamos passando por aquilo. Mas nós temos que perguntar o para quê. O que Deus quer nos ensinar com aquilo que nós estamos passando. Com aquela provação. Assim como ali na igreja de Esmirna, aquele pequeno grupo ser levado para a prisão, né? Por pessoas ali da cidade, às vezes até mesmo conhecidos, julgavam eles pela fé. Hoje nós também, né? Ontem saiu uma notícia de que as redes sociais terão algumas privações. E nós sabemos que está chegando o final dos tempos. Vai haver uma perseguição sobre as pessoas que amam a Deus. Nós teremos que negar a nossa fé. Mas ali já há um aviso para nós. Nós temos que permanecer firmes, porque nós não vamos sofrer o dano da segunda morte. Até mesmo ter que morrer por amor a Deus. Então, não ter fé, não ter a nossa fé proclamada aqui na rede social, a gente não poder falar do amor de Deus, isso é algo que vai acontecer. Mas nós temos que ter a consciência de que esse aviso ele já está sendo dado para nós. Então, assim, esse dano da segunda morte, nós não vamos sofrer, nós temos que permanecer firme. E o medo que está dentro do nosso coração, nós temos que entregar todo o medo, toda a angústia que nós temos no nosso coração, para que Deus venha fazer a obra, né? Então, assim, Deus, Ele nos ama e Ele vai nos proteger. Ele vai tomar as nossas dores, entregar para Ele. Ele não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de coragem, para que nós possamos enfrentar todo esse deserto que nós estamos passando. Às vezes nós temos muitas dificuldades pelo caminho. É difícil a gente passar por uma trajetória, por um luto, por uma perda, perdas financeiras, perdas emocionais, perdas de trabalho, passar por esse deserto, né? Às vezes nós estamos numa guerra dentro de casa, parece que nada vai pra frente, parece que quanto mais você está com Deus, mais as provas vêm. E permanecer firme é tão difícil, mas nós temos que saber que tem um Deus que já passou por tudo isso. Nós temos que saber que Ele se entregou por amor a nós. E esse nosso coração, ele tem que estar disposto, tem que estar entregue para Ele. Nós temos que entregar as nossas dores para Ele, né? Ontem eu falei sobre painel aqui, sobre os pedidos de oração, né? E às vezes nós não colocamos em oração as nossas dores. Às vezes a gente fica lutando, passando por aquilo com a nossa própria força e a gente não vai conseguir com a nossa própria força. Porque existe alguém que toma as nossas dores. E ontem eu tava aqui, né, orando por algumas pessoas e pensando, né, como a gente tem que orar, mas também como a gente tem que expressar a nossa dor para Deus, né? E não ficar perguntando o porquê que eu tô passando por isso. Por que tá acontecendo tudo isso na minha vida? Por que o meu casamento não tá bem? Por que o meu emprego, eu não consigo um emprego?
Por que no meu emprego eu estou passando por uma perseguição? Ou por que tem pessoas fazendo algo contra mim? Mas eu tenho que perguntar o pra quê? Pra quê, Deus? Muitas vezes a gente passa por um deserto para que a gente seja forte e que nós possamos dar testemunho para outra pessoa. Assim como aconteceu com a pastora. Ela passou por uma provação de luto, era uma criança muito desejada. Ela teve que dar toda o seu enxoval. Pensa uma mãe, né? Eu fico imaginando eu. Tudo planejado, uma criança desejada ali. E eu ter que me desfazer daquilo que eu queria com tanto amor, com tanto carinho que eu conquistei. É algo que a gente pensa assim, né? Meu Deus, mas por que tudo isso? Mas hoje ela pode dar o testemunho dela de como Deus a supriu nesse luto e como hoje ela pode falar dessa filha que foi tão amada, tão desejada, mas que hoje ela pode dar o testemunho para outras mães que sofreram a mesma situação e que ainda não passaram pelo luto. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Às vezes nós passamos por lutos, por mortes de várias situações na nossa vida, mas nós temos que entender que a morte não é o fim. Isso é uma chave. Entregar para Deus o nosso sofrimento. Nós passamos por tantos sofrimentos, mas quando a gente entrega para Ele, uma paz no nosso coração, ela é gerada. Nós não nos preocupamos mais com o final, porque a gente já sabe que aquilo que foi entregue para Deus terá vitória no final. Então assim, hoje nós vamos terminar nosso devocional orando e entregando todas as nossas dores para Ele. Não é fácil passar por um deserto. Ele disse que não seria fácil, né? Passar por este mundo. Nós teríamos provações, muitas provações. Nós teríamos sofrimento, nós teríamos dores, nós teríamos o luto, mas nós não sofreremos o dano da segunda morte. Existe alguém nos esperando. E a nossa passagem aqui é rápida, tá bom? Quero que você ore, que você entregue para Deus aquilo que você está passando hoje e Ele vai tomar conta. Ele é quem vai suprir a sua necessidade, tá bom? Senhor Deus, obrigada, Senhor, por esse devocional de hoje. Não é fácil, Senhor, passar por um deserto de provações. Não é fácil passar pela dor, Deus. Não é fácil, Senhor, passar pela perda. Quantas vezes, Senhor, eu já chorei para Ti, pedindo para que o Senhor tomasse as minhas lutas, para que o Senhor tomasse as minhas dores, Deus. Quantas vezes eu já te perguntei por que de algo que está acontecendo. Mas hoje eu entendo, Senhor, que foi para o meu crescimento. Deus, essa pessoa que está aqui hoje, passando por luta, passando, Senhor, por uma dor, passando, Senhor, às vezes por uma doença. Eu peço, Senhor, que o Senhor tome as dores dela, Deus. Que ela possa te entregar, Senhor, o sofrimento dela. Que ela não tenha mais medo, mas que o Senhor dê uma paz no coração dessa pessoa, Deus. Para que ela possa, Senhor, passar por esse deserto, Senhor, vitoriosa. Que no final, Senhor, nós possamos enxergar, Deus, o porquê de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida. Que nós possamos dar testemunho, Senhor, de um momento falho na nossa vida, de um momento de aflição que nós tivemos, Deus. Nós te entregamos, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor sabe, o Senhor já passou por tudo isso, por todos os sofrimentos. O Senhor foi humilhado, o Senhor foi rejeitado pelo seu povo. O Senhor, Deus, sofreu o dano da morte, mas o Senhor venceu. Como o Senhor, nós queremos vencer também. Nós queremos estar perto de Ti e todos os dias proclamar, Senhor, o Teu amor, a Tua glória. Senhor, nos ajuda, nos pedimos ajuda, Deus. Nos socorre, Senhor.
nós entregamos, Senhor, a nossa vida a Ti, as nossas dores a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Se você foi abençoado por essa palavra, peço que o Senhor compartilhe. Você compartilhe com mais alguém, tá bom? E amanhã nós estaremos de novo no nosso devocional, firmes e fortes, tá bom? Deus te abençoe muito. Amém?